Olá, turma! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o uso dos porquês e vamos descobrir quando usar os 4 tipos de porquês existentes na nossa língua. É muito importante que vocês escrevam no caderno de vocês quando se usar cada um dos porquês, tá bom? Então vamos lá. Porquê separado e sem acento. É usado no início das frases interrogativas diretas ou no meio, no caso de frases interrogativas indiretas. Assim, utilizamos o porquê separado e sem acento em perguntas ou como pronome relativo, com o sentido de por qual e pelo qual. Ou seja, gente, o porquê separado sem acento, ele é usado para fazer uma pergunta, né? Em frases interrogativas, então ele é usado para fazer uma pergunta direta. Isso quer dizer que é no começo da frase. Ou ela é usada no meio, no caso das frases interrogativas indiretas, aquelas que não necessitam do sinal gráfico. Aqui eu trago 2 exemplos para vocês. Que é o porquê que é usado no início, e o outro porquê que é usado no meio das frases interrogativas indiretas. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Por que ele não voltou mais? Notem que esse porquê ele é usado para fazer uma pergunta, né? Uma frase interrogativa. E ele tem a presença de um sinal gráfico, né? O sinalzinho de interrogação, que é usado para fazer uma pergunta. Já no segundo exemplo, tem: queria saber por que você não me telefonou ontem. Agora é uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. Notem que nessa pergunta não tem o sinal gráfico no final, né? Que é o sinal de interrogação. É o mesmo caso da gente dizer: queria saber por qual motivo, pelo qual motivo você não me telefonou ontem. O porquê junto e sem acento, ele é utilizado em respostas. Ele pode ser substituído por palavras como, por exemplo, pois, ou pelas expressões para que e uma vez que. Então, se o porquê anterior ele era utilizado para fazer uma pergunta, esse porquê aqui junto ele é utilizado para dar uma resposta. E uma coisa bem importante é que a gente pode substituir ele pelo pois. Ele tem o mesmo sentido, né? Um sentido explicativo. Se eu vou dar uma resposta, então eu vou dar uma explicação. Aí eu trago os exemplos para vocês. Não fui à escola ontem porque fiquei doente, né? É como se eu tivesse perguntado: ô fulaninho, você não veio à escola ontem por quê? Aí você vai dizer, né, sua resposta, sua explicação. Não vim porque estava doente. Esse porquê eu posso substituir ele por pois. Não fui à escola ontem, pois estava doente. Os dois são sinônimos. Segundo exemplo, não preciso de mais exemplos, porque já entendi. Esse porquê também, ele é explicativo. Agora que nós já entendemos os 2 porquês sem acento, nós vamos ver agora os 2 porquês com acento, tá bom? Porquê separado e com acento. É usado em perguntas no final das frases interrogativas diretas ou de maneira isolada. Antes de um ponto, mantemos sentido interrogativo ou exclamativo. Ou seja, o porquê separado e com acento, ele também é usado para fazer perguntas. Só que agora ele vai ser utilizado não no começo e no meio das frases para fazer perguntas, e sim no final. Esse porquê, ele sempre vai vir no final da frase. E aí ele pode vir de maneira isolada, ele pode vir entre pontos, né? Um ponto final, um ponto de interrogação, ou ele pode ser no final de uma frase interrogativa direta, né? Sem a presença do ponto antes do porquê. Vamos aos exemplos. O almoço não foi servido. Por quê? Porque está lá no final da frase. Andar a pé, por quê? Também está no final da frase. Notem que o primeiro porquê não veio ele não veio de maneira isolada, ele veio só lá no final da frase.
O segundo, ele já veio de uma forma isolada. Antes dele, eu tive uma presença de um sinal, que foi a vírgula. E por último, eu tenho, não vai errar mais? Por quê? Agora, esse último exemplo, ele veio de maneira isolada, por 2 pontos de interrogação. E por último, nós temos o porquê junto e com acento. Ele ficou pequenininho, gente, mas ele tem um acentinho lá em cima, tá bom? Possui o valor de substantivo na frase e significa motivo ou razão. Ele aparece nas sentenças precedido de artigo, com o objetivo de explicar o motivo dentro da frase. Ou seja, esse porquê aqui, ele também serve para dar uma explicação. A única diferença dele é que antes do porquê, vem um artigo. E geralmente é o artigo o, né? Só pode vir os artigos masculinos, ou o ou um, certo? Aí os exemplos. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Ele está servindo... ele tem um valor de substantivo, ó. Notem que antes dele eu tenho o artigo o. Segundo exemplo, queria entender o porquê de isto está acontecendo. Novamente, este porquê veio antecedido do artigo o. E aqui eu trago mais detalhado o uso dos porquês para vocês, ó. Porquê junto e sem acento, igual a resposta. Porquê separado sem acento, usado para fazer pergunta. Porquê junto e com acento, tem o sentido de um motivo, né? Ele é acompanhado pelo artigo o. E o porquê separado e com acento, ele é utilizado para fazer uma pergunta no final das frases. E como exemplo, eu trago para vocês essa tirinha aqui, certo? Notem que tem 3 quadrinhos, tem um garotinho e tem um adulto, né? A gente só vê as pernas dele. Aí o garotinho, ele faz uma pergunta. Por que é separado? Ele fez uma pergunta. Quando ele fez a pergunta, ele utilizou adequadamente o porquê, né? Ele usou o porquê separado e sem acento. Aí, o moço, no segundo quadrinho, ele responde, porque não é junto. Agora, ele deu a resposta para a pergunta do garotinho que foi feita no quadrinho 1. Aí, ele torna a perguntar, mas por quê? Agora, ele usou o porquê para fazer uma pergunta no fim da frase. E quando é no final da frase, o porquê ele é separado e com acento. E por último, o moço responde para ele. O porquê eu não sei. Agora ele deu uma explicação. Só que ele usou como motivo. O motivo eu não sei. A palavra porquê veio depois do artigo o, por isso que foi utilizado junto e com acento. Vamos exercitar? Agora eu quero ver se vocês entenderam realmente o conteúdo de hoje. Primeiro exemplo, item A. Você sabe por que ela foi embora? Notem que essa frase é interrogativa, né? E o porquê, ele está sendo usado para fazer uma pergunta de forma direta. Então, eu vou usar o porquê separado e sem acento. Item B. Essa decisão foi tomada. Por quê? Agora, eu também estou fazendo uma pergunta, só que uma pergunta de forma indireta, no final da frase. E quando eu vou fazer uma pergunta no fim da frase, eu utilizo o porquê separado e com acento. Item C. Alguém sabe por que estamos aqui? Também uma pergunta, também uma frase interrogativa. E essa é uma pergunta direta, então eu vou utilizar o porquê separado, sem acento. Item D. Vou embora porque estou muito cansada. Agora é uma explicação. Então, o porquê será porquê junto e sem acento. E por último, no item E tem alguém que me diga o porquê de tanta confusão.
Ah, esse daqui é muito simples. Eu sei que você notou o artigo o aí e já sabe que o porquê que eu vou usar é o junto e com acento. Bom, turminha, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E para finalizar nossa aula, eu trago aqui para vocês essa mensagem. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.